pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Se você acabou de chegar por aqui, eu sou Bel Silva, que adora resenhar e falar sobre os seus livros favoritos. E agora também sou autora. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu segundo romance, Entre o Caos e o Controle, que é o spin-off de Dois Corações e um Recomeço. Para quem já conhece o Anderson de Dois Corações e um Recomeço, Entre o Caos e o Controle vai contar a história da vida do Anderson. Ele é o nosso protagonista central, correto? E eu carinhosamente apelidei o Anderson de Estressadinho. Quem leu o primeiro livro viu um Anderson adolescente de uma forma. Quem vai ler o segundo livro vai conhecer um Anderson, um homem, o gerente da Belline, que no primeiro livro ele é o ajudante da mãe, ele é aquele garoto que está estudando ainda, é um adolescente. Agora ele é um homem com responsabilidade, ele administra a Belline, é ele que cuida de tudo, ele que comanda os negócios da mãe com a ajuda da mãe ali. Então, primeiro eu vou te apresentar o Anderson. Anderson, gerente geral da Belline. Ele é todo certinho, ele gosta de tudo certinho, tudo regulado, tudo organizado, não gosta de nada bagunçado, ele é todo centradinho. E nessa contramão do Anderson, ele odeia atrasos, gente. O Anderson odeia atrasos, quer tirar ele do sério, marca um compromisso com ele e chega atrasado. Aí você tira ele do sério. E nesse seu caminho todo organizado, centradinho, chega Keila. Keila Ferraz, ela tem uma agência de eventos, né? Ela é promotora de eventos, ela organiza eventos e ela quer contratar a Confeitaria Belline para os seus próximos trabalhos, que são 10 eventos que ela tem no cronograma e ela quer a ajuda da Belline com a comida, com a bebida, com os doces, com o salgado, com a organização de mesas, tudo dessa parte que a Belline fornece. Então ela marca um encontro ali com a família Belline, com a Helena, com o Anderson, mas aquela, gente, ela é totalmente diferente do Anderson, então, para variar, ela chega no primeiro encontro, falando no celular, segurando um monte de pasta e o detalhe mínimo, totalmente atrasada. Nisso, o Anderson já tá soltando fogo pelos olhos ali, irritado com a mãe, pelo atraso dela. Ele já tá nervoso. E aí entra aquela mulher no escritório da Belline, quase derrubando a pasta, tropeçando pelo caminho. E ele, assim, ele pensa em ajudar, mas ele já tá tão irritado que ele não vai socorrer ela. Aí, gente, a apresentação desses dois é muito divertida, porque ele já vai reclamar com ela pelo atraso e ela não vai baixar a cabeça para ele, ela vai responder ali na altura e ele já vai ficar, ele não vai entender, ele fala, pô, a mulher chegou atrasada, ainda quer discutir comigo que ela tá atrasada? E nesse meio tempo, gente, entra a Helena. Vocês precisam conhecer a história da Helena antes para entender a Helena certinho. A Helena fica ali olhando o filho totalmente controlado, que sempre foi, perdendo a paciência com uma mulher que não é o tipo dele, assim, perder a paciência é porque ele é sempre certinho, mas aí e aí a Helena pensa assim, eu vou dar um jeitinho nesse negócio, eu tô vendo algo aí que ninguém tá vendo. Então, durante a reunião, a Keila explica o que ela precisa e o Anderson já fala na cabeça dele, não tem como, não tem lógica. Mas a Helena já fala, não. Aí ela fala assim pra Keila, tipo assim, o que você precisa? A Keila explica, ela falou, então tá, vamos fechar o negócio. Nisso o Anderson já tá ali louco com a mãe, né? Vamos fechar o negócio. A gente fecha um contrato de 10 eventos com uma condição. A condição é, o Anderson vai ser responsável por toda a organização. Tudo que você precisar, ele vai estar presente. Ele vai te acompanhar, ele vai te auxiliar. E aí, gente, tá formado o início do caos, o início do transtorno da vida do Anderson e da Keila, né? Porque ela não tem tempo, ela é do jeito dela, ela tá sempre correndo, ela tá sempre atrasada, ela não tem organização nenhuma. Só que ela é uma excelente profissional. Depois dessa reunião,
quando a Keila sai, o Anderson, tipo, olha pra mãe e fala assim, você tá louca? Por que você fez isso comigo? A Helena só, eu sei o que eu tô fazendo. Ela dá de ombros assim e fala, meu filho. A Helena, tipo, fala assim pra ele, meu filho, você tá com medo de trabalhar com uma mulher? Eu sei o que eu tô fazendo, eu acho que você também vai saber. Ele tá louco com a mãe, mas ele não vai discordar, então ele vai aceitar. Então, durante isso, você vai acompanhar cada evento, as primeiras faíscas do casal, as primeiras discussões. O Anderson vendo que a Keila não só aquela menina estabanada, que ela é totalmente estabanada, gente. Ela acontece muitos incidentes ou acidentes com ela. Ela esquece as coisas. O atraso dela é totalmente normal. Ele não vai conseguir mudar esses negócios. Então, mas nesse meio tempo eles vão se conhecendo. Ele vai começar a ver que ela é uma profissional excelente com tudo isso. Então, eles vão ali se conhecendo. Ele começa, sem querer, querendo, começa a cuidar, começa a proteger. Só que o passado da Keila aparece na vida dos dois. A Keila teve um passado difícil, que eu não vou entrar em detalhes, vocês vão ter que ler para saber. Só sei que o passado dela tem nome. O passado dela chama Alex. Quem é o Alex? Você vai ter que ler e descobrir quem é o Alex. O que o Alex fez para Keila? Também você vai ter que ler para descobrir quem foi o Alex. E depois nessa história a gente vem os personagens secundários, que conforme o romance vai avançando, você vai conhecendo, conforme a história vai avançando, o trabalho, vai entrar os personagens secundários nessa história, nesse caos todo, nessa bagunça que eu misturei tudo. Entra Wagner, o melhor amigo da Keila, o amigo que deixa o Anderson num ciúme insuportável. Mas quem é o Wagner para Keila? O significado que o Wagner tem na vida da Keila. O porquê que o Anderson fica com ciúmes do Wagner. Também não vou contar. Entra a Jéssica, melhor amiga e a razão da Keila. Ela é tipo aquela pessoa que fica ali, aquela amiga que te dá conselhos bons, às vezes nem tão bons assim, às vezes uns conselhos meio maluquinhos, mas é aquela amiga que você tem para toda hora que você precisar. Tem a Helena, a mãe, que tá sempre ali dando um empurrãozinho. Gente, a Helena, quem já conhece a Helena do meu outro livro, pode falar o que quiser da Helena. Tem o Daniel, que vocês também já conhecem do outro livro, de Dois Corações e um Recomeço. E Dois Corações e um Recomeço, gente, vocês conheceram só um pouquinho do Paulo. Entre o caos e o controle, vocês vão conhecer o Paulo. Quem é o Paulo? Paulo é o avô postiço do Anderson. O Paulo é o pai adotivo do Daniel. O Paulo vive para enlouquecer o neto, ele vive para provocar o neto, mas ao mesmo tempo, o Paulo é um ser humano maravilhoso. Você vai ter que ler a história para entender o jeitão dele, o comportamento dele, tudo que ele faz pelo Anderson e tudo que ele vai fazer pela Keila durante a história. Então você vai acompanhar uma história que é uma comédia romântica. Tem o romance do casal acontecendo? Tem. Mas tem os personagens secundários que estão ali, dando pitaco, se intrometendo, tentando ajudar, provocando tudo. E tem o detalhe do passado da Keila, que vocês vão descobrir o porquê do Alex, quem é o Alex, tudo o que aconteceu. A Keila não teve um passado fácil com o Alex. Ela passou por um momento muito difícil com o Alex. E ele tá tentando retornar na vida dela. Só que eu gostei da parte... Gente, eu tô falando pra vocês, não tô falando como a autora que escreveu o livro. Acho que vocês já estão percebendo isso. Eu tô contando a história pra vocês como a leitora que leu a história como se não fosse minha, gente. Eu tô aqui, tipo, contando como se não fosse minha. Eu gostei, assim, que a Keila ela não abaixou a cabeça pelo Alex, mesmo depois de tudo que ela passou. Mesmo ela tendo os medos que ela tem, pela problemática que ela passou com ele,
ela não abaixa a cabeça para ele, porque ela sente que ela tem apoio em outras pessoas. Ela sente que ela agora tem quem possa apoiar ela, então ela vai, mas ela sabe que aquela luta agora não é só mais dela, então ela sabe que ela pode lidar com isso de uma outra forma. Então eu já apresentei para vocês, gente. Eu não posso falar mais porque eu já apresentei os meus casais do jeito, apresentei. Então eu não vou falar muito que eu vou entregar o livro. Eu já apresentei os personagens para vocês do jeito que eu queria. O romance entre o Anderson e a Keila é aquele romance que acontece entre discussões, brincadeiras, provocações. A química entre os dois, gente, não é porque fui eu que construí, não é isso, tá? Eu acho que é maravilhosa, um entende o outro, porque assim, um completa o outro do jeito que eles não imaginavam, tá? Então o romance vai acontecer. Aí eles vão se acertar, a Keila vai resolver o passado dela com o Alex. A família e amigos e agregados vão ficar totalmente presentes nessa história. E no finalzinho, gente, tem aquela surpresinha que as minhas amigas que me conhecem não esperam num livro meu, mas se lerem vão entender do que eu estou falando. Então, a história se resume aqui. Agora eu vou para as minhas considerações do meu próprio livro, né, gente, que eu tenho que considerar, mesmo sendo meu. Pelas considerações, assim, eu criei um casal assim, eles têm muita química. A Keila, ela toda estabanada, quando o Anderson se vê, porque, gente, detalhe, ele se apaixona primeiro. Quando ele se declara para ela que ele disse apaixonado, na cabeça da Keila, aquilo não tem como funcionar. Porque ele é todo controlado, todo certinho, todo organizado, ela é toda estabanada, ela derruba as coisas, ela deixa as coisas bagunçadas. Os encontros deles, gente, sempre acontece algo errado, sempre dá algo errado. É sempre a Keila acaba fazendo algo errado ali e ela tem medo, porque ela já viveu uma situação de medo. Então, sempre que ela comete um erro, a primeira coisa que ela tem é medo. Medo que ele vai embora, medo que ele não vai conseguir lidar com aquilo. E o Anderson vai lidar com isso de uma forma que vocês vão acompanhar a história para entender. Aquele homem centrado, organizado, que controlava tudo, vai ver que o controle não era tão importante na vida dele como ele achava que era. Ele vai ver que às vezes um pouco de caos, um pouco de bagunça era tudo que ele precisava, só que ele não sabia que precisava. Então, um completa o outro. O romance deles você vai acompanhando, você vai rindo, vai se divertindo com cada pedacinho da história dos dois. E quando chega ali no final, nos acontecimentos mais finais, aí eu particularmente, né, porque eu escrevi, eu fiquei apaixonada pelo casal e vou falar para vocês, confesso, eu sou louca pelo Paulo. Eu adoro Wagner, eu adoro aquela pitada de provocação que ele tem com o Anderson, aquelas cutucadas que ele dá. Eu amo a Helena, aquela mãe coruja, aquela mãe que cuida, que auxilia o filho. A parceria dela com o filho no primeiro livro era maravilhoso. A parceria da Helena com o filho no segundo fica maravilhosa. Mas nesse livro eu vou falar que eu amo os meus personagens centrais, mais o casal, mas eu amo o Paulo, porque o Paulo é aquele avô que... Ele não é aquele avô que fica... Ele é aquele avô provocador, aquele que cutuca, mas quando ele tem que ser o avô de dar suporte, de dar apoio, de estar ali, ele é o cara, gente. Vocês vão ter que ler e entender. Eu sou apaixonada pelo Paulo. Espero que vocês também se apaixonem pelo Paulo. Então, gente, ó, entre o caos e o controle, é uma comédia romântica, leve, divertida, que você lê naqueles dias que você tá meio cansado, estressado, se você quer rir, aí você pensa assim, isso não vai dar certo, eles não vão funcionar junto. Mas, de certa forma, você acompanha ali e vê que no final vai funcionar. É um romance sobre duas pessoas totalmente diferentes. Um é totalmente controlado e a outra é totalmente estabanada. E, de certa forma, depois eles se encontram ali e funciona. Eu apelidei meus personagens de Estressadinho e Furacão. E aí você vai ter que ler a história para entender por que Estressadinho e Furacão. Espero que vocês gostem do Estressadinho e Furacão. Se você gosta de uma comédia romântica, leia. Uma coisa que eu amo nesse livro, gente, o Anderson
não tentou em momento algum mudar a Keila. Em momento algum ele tentou fazer ela ser diferente. O Anderson é o Anderson, ele é do jeito que ele é, só que ele não tentou transformar a Keila em quem ela não é. E a Keila segue sendo a Keila, gente. Você vai ter que ler para entender a Keila. Então, se você gosta de uma comédia romântica, eles estão prontinhos esperando por você. Então, se você gosta de uma comédia romântica leve, divertida, que te faz sorrir, eles estão te esperando lá na Amazon, Entre o Caos e o Controle. Tá lá na Amazon à venda. E também está no Kindle Limit. Para quem tem assinatura, é só você baixar lá e ler, com certeza. Espero que vocês gostem dos meus personagens. Espero que vocês gostem da minha escrita. E quem já leu, meninas, falem para mim. Se eu fosse escrever um livro com os personagens secundários ali da história, em vez de ser um livro, um spin-off, virasse uma série, quem seria o próximo personagem? Seria o Paulo? Seria o Wagner? Ou seria a Jéssica? Tem mais uma surpresinha lá no final, mas aquela ali acho que não dá para encaixar no andamento da história, então vamos fazer assim, esses três. Seria qual desses três? Qual você gostaria que tivesse uma história só para si? Então me conte aí nos comentários. Então é isso, gente. Eu voltei depois de muito tempo. Já expliquei no vídeo anterior o que me aconteceu. E eu vim aqui apresentar para vocês Entre o Caos e o Controle. O Furacão e o Estressadinho. Entre o Caos e o Controle. O Estressadinho e a Furacão. O que esses dois aprontam? Ah, meu Deus, você tem que ler para entender. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. O vídeo ficou longo, eu falei demais, mas eu tinha que apresentar para vocês o livro do jeito que ele aconteceu para mim. E um detalhe, gente, eu sou muito grata à escrita desse livro, a ter criado esses personagens, porque eles foram minha terapia e o meu suporte nesse momento difícil que eu estava vivendo e que eu ainda estou passando. Eles me dão força para seguir, me colocaram um sorriso no rosto, uma vontade de rir, de me divertir no momento tão difícil. Foi eles que me suportaram. Às vezes você cria um personagem e outras vezes os seus personagens seguram você. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!